estava bem. Ele jogou, inclusive, contra o Chelsea. A melhor atuação do Flamengo no ano foi contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Ele era titular, né? Depois fez gol contra o Bayern. Ele era capitão do time e estava em alta. O que aconteceu? O Gerson, quando ele sai do Flamengo, ele vai para o Olympique, ele faz um ano muito bom com o Sampaoli. No ano subsequente, o Sampaoli vai embora, né? E entra o Igor Tudor, um técnico de conceitos bem diferentes. Ele estava na Juventus agora há pouco tempo, o croata. E coloca ele no banco. Aí começa, né? Na imprensa francesa, pai do Gerson, insatisfação, aquele modus operandi que a gente já conhece. Aí ele vai e oferece o jogador ao Flamengo. O Flamengo vai lá, negocia com o Olympique, paga 15 milhões de euros e traz de volta. Ele tinha custado 20 e poucos milhões aos franceses. O Flamengo comprou por 15, recomprou. Aí que vem a questão. Passado um tempo, ele estava longe de ser o maior salário do clube. Por quê? Ele não conclui contrato com ninguém, gente. O jogador, para ele fazer o melhor contrato possível, ele tem que terminar o compromisso que ele tem com o clube onde está. Por quê? Termina o contrato, fica com os direitos federativos dele, e aí, ao invés de pagar a um outro clube para ter aquele jogador, o clube contratante, ele remunera melhor aquele atleta, como se ele, como dizia antigamente, alugava o passe, né? Então ele vai ter a renda mensal do salário e a cobrança que ele vai fazer pela cessão dos seus direitos federativos do antigo passe. E isso vai dar um montante muito maior, como se fossem 2 salários em um. E aí, por isso, também ele não tinha o maior salário. Aí houve uma pressão para aumentar o salário. O Flamengo negociou, aí aumentou o salário, mas queriam fixar um valor de mercado. E tinha uma multa de 200 milhões de reais, que ninguém pagaria. E aí o Flamengo acho que agiu bem ali. Eu acho que foi um dos raros momentos que o Zé Boto agiu muito bem. Analisou o mercado, pensou num valor que seria factível e um valor muito bom pelo jogador às vésperas de 28 anos, né? Estava fazendo naquela época 28 anos, e colocou 25 milhões de euros à vista. Os entes pagou, o Flamengo vendeu. Ótima venda, né? Mas já estava insuportável e já tinha ganho aumento e prorrogação de contrato. E nesse intervalo de tempo, a gente vai lembrar que surgiu uma história também de que haveria uma proposta saudita e que o pai dele já estaria interessado em levá-lo para a Arábia Saudita, mas aí já tinha assinado o compromisso com os entes, teve que ir para a Rússia. Então, ele estava bem, sim, ele estava bem, ele era capitão do time. O Flamengo perdeu todo o seu lado direito, né, porque o Wesley foi para Roma e o Gerson foi para os entes. E os dois, somados aí, 50 milhões de euros. No caso dele, pagamento à vista, feito pelos russos. Mas ele estava bem, sim. Na seleção não fez bons jogos, não. Inclusive contra a Venezuela, ele erra no gol de empate do time venezuelano, né, quando deram o Diniz, o técnico. Ele não teve grandes atuações pela seleção, não. Mas no Flamengo ele era, sim, capitão do time e estava em ótima fase quando resolveu encarar o frio na Rússia. Agradeço toda a diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez para minha vinda para cá. Agora eu vou fazer os exames aqui e depois eu converso com vocês com mais calma. Valeu? Obrigado aí todo mundo. Obrigado, pessoal. Muito grande. E você sabe que eu já vejo Rio e São Paulo já começa, né? A turminha, eu acho que não vai dar certo. Tô achando que não vai servir. Morde as costas, gente. O Gerson tá na toca da raposa. Ale Oliveira, boa tarde. Muito boa tarde, viu, Thiago, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você sabe que nessa aí, né, de ouvir o pessoal falando lá, eu ouvi até que o Gerson é uma aposta. Pô, até outro dia o cara é titular da seleção brasileira, né? Se o Gerson é aposta, você imagina o que tem de contratação por aí. É um jogador pronto, consolidado, que veste a camisa do Cruzeiro e muda o time de patamar, né? Um meio-campista com excelência, muito versátil. Fisicamente é um monstro, tecnicamente nem se fala. Então uma contratação gigante, a maior da história do futebol brasileiro, não é à toa, né? E o Cruzeiro ganha muito tecnicamente com esse jogador. Olha que tiro certo aí do Cruzeiro para essa temporada, Thiagão. São imagens pra você da Toca da Raposa. Aliás, enquanto a gente vai debatendo aqui, se o nosso Anderson Porto tiver condição, pode deixar as imagens lá da Toca pra galera do YouTube. Tremenda audiência no YouTube pra ir sentir esse movimento na Toca da Raposa 2. Ô Alexandre Simões, esse movimento de mercado do Cruzeiro é uma resposta tremenda à compra do Gerson, 30 milhões de euros. E outros 30 milhões recusados pelo Caio Jorge. O Rubem Júnior vai falar já. O Flamengo ontem fez uma nova investida pelo Caio Jorge, mais de 30 milhões de euros recusados pelo Cruzeiro. Então estamos falando aí de um movimento de mais de 60 milhões de euros. Alexandre Simões, estamos falando de pouco mais da metade do que o Pedro Lourenço pagou pela SAF. Pouco mais da metade do que ele pagou pela SAF, foram 600 milhões. Que movimento de mercado violento do Cruzeiro em 2026, Alexandre. Ô Thiago, o Brasil parou com a Mega da Virada, não parou? Cada ganhador da Mega da Virada ganhou um Gerson. Cara,
O torcedor do Cruzeiro... O prêmio da Mega foi 180. 180. O Gerson tá custando... Se chegar aos 30 milhões de euros, e é tudo que o torcedor do Cruzeiro espera, né? Porque as metas são títulos nacionais ou internacionais, o Gerson vai custar 190 milhões de reais. Uma mega da virada. E tem mais um ponto, Thiago, que eu acho que é fundamental dentro disso que o Ale Oliveira colocou. Cara, Gerson e Matheus Pereira. O Cruzeiro tem 2 jogadores que podem formar a melhor dupla de meias do futebol sul-americano. Gerson e Matheus Pereira tem tudo para ser em 2026 a melhor dupla de meias do futebol sul-americano. Até porque eu acho que o Gerson, o Tite não vai usá-lo como segundo volante, que é uma função que ele sabe exercer também. Pela quantidade de bons volantes que ele tem no time. Ele pode explorar todo o potencial técnico que o Gerson tem um pouco mais à frente. Então, eu estou muito esperançoso que esse Cruzeiro de 2026 tem tudo para fazer história, Thiago. Porque é um jogador que sobe o Cruzeiro de patamar, a maior contratação da história do futebol sul-americano no que diz respeito a valores, e é um jogador que, assim, acho que cai com uma luva nesse time do Cruzeiro. Eu acho que é mais ou menos o cara que o Cruzeiro precisava. Esse jogador grande, acostumado a ser campeão, acostumado a decisões, eu acho que vai acrescentar demais, principalmente sendo comandado pelo Tite, né, Thiago? Você tem dúvida de que o Tite participou dessa negociação e de que o Ancelotti tem contato com o Tite? Cara, o Ancelotti vai dirigir a seleção brasileira na Copa do Mundo em junho. Quem dirigiu a seleção nas 2 últimas Copas? Adenor Bach. Você acha que eles não trocam figurinha? Claro que troca. Me parece que eles querem resultados imediatos, né? Então vai haver cobrança nesse sentido com toda certeza. Até porque o time era o favorito na Copa do Brasil, tem que lembrar também, né? Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Qual era o favorito? Era o Cruzeiro. E caiu. Não chegou nem na final. Né? Perdeu a possibilidade de ser campeão. Perdeu o fôlego no Brasileiro, na Copa do Brasil foi eliminado. Teve a bola do jogo com o Gabriel que perdeu, que foi a grande contratação anunciada, né? O Flávio lembrou aqui do Hulk e tal, perdeu contra o Corinthians, né? Já foi embora, já despachado do Santos, né? Então, nem tudo foi tão maravilhoso, não. Foi um ano bom, mas com algumas decepções, né? E o Sul-Americano um fiasco. A Copa do Brasil, essa derrota dessa maneira que aconteceu, e o brasileiro não conseguiu acompanhar o ritmo que é até mais ou menos esperado, né? Em relação ao Palmeiras e ao Flamengo. Então acho que vai ter cobrança maior. Até porque vai chegar jogador, né? Pode ser o Gerson, pode ser outros, deve chegar mais jogador. Foi na primeira dificuldade que apareceu. O primeiro ano dele foi com o Sampaoli, jogou bem. Deu retorno técnico, o time foi para a Champions League, fez uma ótima campanha, foi vice-campeão francês, que é quase ser campeão, né? Porque o PSG tem muito mais recursos, foi o campeão naquele ano. Aí mudou o comando técnico, São Paulo foi embora. Aquelas coisas de São Paulo foi embora. Aí entrou um técnico diferente, o Igor Tudor, um croata, que há pouco tempo teve na Juventus, e ele foi pro banco. Pô, normalmente, assim, acho que um jogador quer vencer na Europa, ele falou, não, vou mostrar pra esse cara que eu vou jogar, vai treinar, vai trabalhar pra voltar pro time. Pô, não vou entregar, que eu joguei uma temporada boa, vou entregar os pontos, não, vou brigar para entrar nesse time de novo. Ou ser transferido para um clube onde ele tem espaço, dentro do futebol europeu. Aí o Marcão procurou o Flamengo falou, pagou 15 milhões de euros e o comprou de volta. Tinha vendido por 20 e poucos milhões, 24, 25, coisa assim. Tinha meta, também não sei quanto chegou. Eram 22 com metas, algo em torno disso. Aí comprou por 15. Aí passa um tempo, queria aumento, aí queria ir embora, queria para o Zenit. Foi amplamente noticiado que quando ele ia para o Zenit, surgiu uma proposta saudita, aí já queria ir para a Arábia Saudita. Mas aí já tinha acertado com os russos, então teve que ir para Santa... É pro Al-Hilal, né? Cara, cada hora é uma coisa. Então você não sabe. Eu acho até que o Flamengo agiu corretamente quando ele, o pai do jogador, declarou, né, aí para alguns colegas que procurou o Flamengo antes e o Flamengo nem respondeu. Eu acho que tá certo. Eu acho que o ciclo dele no Flamengo passou, cara. Foi a primeira vez, foi vendido, voltou, quis sair. Então, cara, segue seu caminho aí, seja no Cruzeiro, no Zenit. Ele é um ótimo jogador, não é isso que está em discussão, mas não dá para você ter um... E ano passado, você vê, o Flamengo perdeu todo o lado direito, porque ele cismou de ir embora. Tinha acabado de receber o aumento. O Wesley foi vendido e ele saiu também. O Flamengo teve que remontar o time sem ele. Aí o jogo contra o Chelsea eram os dois, né? Eram os dois. Wesley... Aí entrou Varela, que se firmou, entrou o Carrascal, ganhou uma posição lá direito, hora jogou Plata, Luiz Araújo, mas é complicado.